Doutor Inácio, eu fico vendo aquelas fotos de radiografias de prótese de quadril e fico imaginando, nossa, tem metal, né? Deve ser pesado isso aí. Será mesmo? Quanto pesa uma prótese de quadril? Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, há quase 15 anos dedicado a estudar as maiores inovações e as técnicas menos invasivas para os tratamentos, especialmente do quadril e joelho, são minha paixão, vamos dizer assim. E claro, não só estudar para poder oferecer isso para os pacientes no dia a dia. Vamos lá, esse vídeo de hoje então vai ser um vídeo mais light, assim, não é um tema tão pesado, mas de uma dúvida que surge com bastante frequência. E recentemente uma paciente muito querida já está operada, feliz da vida, vivendo sua vida, jogando aí os seus esportes, fazendo um monte de esporte e curtindo muito a vida, me mandou: "Ah, Inácio, surgiu uma curiosidade aqui, eu queria saber quanto é que pesa uma prótese de quadril?" E como eu já tinha recebido outras vezes essa dúvida, eu falei, tá aí, ó, vou fazer um vídeo em sua homenagem. Vocês sabem que este é o canal que eu uso para responder as dúvidas de vocês. Eu não tenho como ficar respondendo todos os comentários que vocês colocam aqui embaixo, mas eu compilo, eu leio todos esses comentários, junto com as dúvidas de consultório e que me mandam no direct, muitas vezes. Aliás, esse é o meio mais direto, sendo redundante, de falar comigo, de tirar dúvidas, é pelo direct do Instagram especificamente, tá? Junto tudo isso e trago aqui um vídeo para que eu possa responder ao maior número de pessoas ao mesmo tempo, porque um vídeo responde milhões de dúvidas, tá bom? Então vamos lá, e não custa relembrar que, se você gosta do conteúdo que a gente coloca aqui, não deixa de se inscrever aqui no canal, clica no inscrever-se, clica no sininho para que você seja notificado e espalhe esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. E dá o seu joinha no vídeo também, tá? Se quer me acompanhar mais de perto, no dia a dia, casos clínicos, falar mais diretamente comigo, o Instagram lá no @dr.inacioventura. Não deixa de me seguir lá, porque a gente consegue conversar mais diretamente e você consegue acompanhar mais exemplos do dia a dia e casos clínicos reais. E para os que sempre perguntam, doutor Inácio, como que eu te acho? Como é que eu marco uma consulta? Vai ter um QR Code aqui na tela, o vídeo inteiro, que baixa apontando a sua câmera para ele ou fazendo um print, você tem acesso a todos os meus dados. É um cartão digital interativo, ou então coloca na internet, doutor Inácio Ventura, ortopedista, quadril e joelho, você vai me achar para a gente poder bater um papo. Vamos pro vídeo que é o que interessa. E se a gente vai falar de peso de prótese, eu vou contar com dois auxílios técnicos aqui hoje. Um não poderia deixar de ser uma balança de precisão. Diga-se de passagem que essa aqui eu tive que roubar da minha esposa, tá? Que usa para culinária, e eu tive que pegar escondido para fazer esse vídeo para vocês. Vejam que eu corro alguns riscos para satisfazer as dúvidas de vocês. E, obviamente, as próteses, né? E aqueles clássicos modelinhos que vocês sabem que eu gosto de usar aqui. Vamos pesá-las para mostrar para vocês e comprovar o peso real da prótese, porque eu não gosto só de falatório, eu gosto de mostrar e deixar o mais didático possível. Vocês sabem disso, quem acompanha o canal há muito tempo. E com esse intuito de deixar bem didático, vamos relembrar alguns pontos interessantíssimos antes de eu mostrar o peso delas para vocês. A prótese de quadril, basicamente, uma prótese não cimentada no fêmur e na bacia, no acetábulo, é composta por 4 componentes. Uma haste metálica que vai dentro do fêmur, uma cabeça femoral, metálica ou de cerâmica, mais um componente metálico que vai no acetábulo, uma cúpula, e dentro deste componente, o que a gente chama de insert acetabular, que pode ser um polietileno especial ou outra cerâmica. Se você quiser mais informações a esse respeito, tem muitos vídeos aqui no canal em que eu explico passo a passo de como é a colocação da prótese, em que eu mostro e detalho esses componentes da prótese e como que eles funcionam, tá? Aqui não é o intuito. Outro dado muito relevante é de que, como tudo na vida, e a gente fala muito aqui no canal, e esse canal é dedicado a isso, a mostrar as inovações, por exemplo, a cirurgia do quadril vem evoluindo muito. E os implantes também, ou seja, as próteses sofrem um constante processo de evolução. Neste processo de evolução, uma das coisas que vem acontecendo é uma redução dos tamanhos das próteses. Então tem havido progressivamente, nas últimas décadas, uma redução das dimensões das próteses, logo do peso delas também, tá? Então, se você for pegar uma prótese de 1990, provavelmente ela estará muito mais pesada do que uma prótese para o mesmo paciente utilizada hoje, com maior frequência. Para exemplificar para vocês, olha só isso aqui. Esta, por exemplo, é uma prótese clássica de um modelo já relativamente defasado, tá? É um modelo que já praticamente saiu de linha. Uma prótese
haste não cimentada, porosa, de uma liga de titânio, e olha o tamanho dela, quase nem cabe na tela aqui, e em todas as dimensões. Quando você olha ela de frente, quando você olha ela de lado, ela continua bem espessa, e quando você olha ela de cima, ela também é bem larga aqui, ó. A espessura. Este mesmo fabricante evoluiu este modelo aqui para este modelo aqui. E muito embora sejam próteses de tamanhos distintos, tá? Que seriam utilizadas para pacientes diferentes, a gente já vai falar sobre isso. Obviamente você vê que ela é uma prótese bem mais delgada, bem mais afilada. Ela tem cara de leveza, vamos dizer. Também nesse sentido, mais fina. E aqui também mais estreita. Então vocês vejam que dentro de um mesmo fabricante a tendência já é reduzindo, e essa tendência é observada se a gente for continuando em várias análises. Por exemplo, este outro fabricante, para um paciente de tamanho semelhante a esse aqui, já oferece uma prótese desse tamanhozinho, ou seja, uma haste de desenho tradicional ainda, porém uma haste encurtada. Olha só, ela está cabendo aqui nos meus 2 dedos, tá? Já é uma evolução também desses desenhos de prótese. E se a gente continuar, nós temos também a mini haste ou haste metafisária, que já é de um outro fabricante, também com uma haste de dimensões bem reduzidas, semelhante a essa haste de desenho convencional. Então, o primeiro ponto que foi o que eu falei dos componentes da prótese que vocês precisam relembrar. O segundo ponto é esse, que evolutivamente as próteses vêm reduzindo. Mas até quando, Inácio? Qual é o limite? Eu vou ter prótesezinha desse tamanhozinho? Talvez não, tá? Nós temos que chegar tem um limite que a gente esbarra, que é, primeiro, um limite de área de osteointegração. Então, eu preciso ter uma área da prótese suficiente, no caso de uma haste não cimentada, para que cresça o osso do paciente para dentro dessa prótese o suficiente para que ela fique grudada ali para o resto da vida, se Deus quiser. Tá? Então esse é o primeiro limite do tamanho, que eu não posso chegar numa prótese desse tamanhozinho porque eu não vou ter a área de osteointegração. E isso se reverte no tamanho da área de suporte de carga. Não se esqueçam que a prótese de quadril ela é no quadril, ou seja, numa articulação de carga. Ela precisa suportar o seu peso passando por cima dela. E quando a gente está caminhando e fica apoiado numa perna só, você tem, passando ali pelo quadril, 2,5 vezes o seu peso inteiro. Logo, eu preciso de uma área de suporte da prótese também, obviamente, com osteointegração, com o osso ao redor dela, que aguente, que suporte 2,5 vezes, 3 vezes, 4 vezes o seu peso, porque é isso que a gente vê durante algumas atividades esportivas, por exemplo. Vale lembrar também que essa questão tamanho da prótese e, consequentemente, peso, não é uma dependência puramente do modelo, do tipo de prótese, do fabricante. É uma dependência, na verdade, muito mais até do paciente. Então, eu tenho pacientes de diferentes perfis, de diferentes tamanhos. Eu tenho uma mulher de 1,50 m e 55 kg com a cortical óssea grossa, jovem. E tenho um paciente de 2 metros de altura, como meu pai, por exemplo, de 90 kg e já com algum grau de osteoporose, porque já tem mais de 70 anos. São próteses completamente distintas para um perfil e para outro perfil. E é por isso que todos os fabricantes nos dão um leque imenso de próteses. Para o mesmo modelo, para a mesma haste, eu tenho inúmeros tamanhos e esses tamanhos todos são levados para a sala de cirurgia na hora que a gente vai fazer a sua cirurgia. Então pode ficar bem tranquilo, além da gente planejar exaustivamente e saber praticamente qual é o tamanho que a gente vai usar para você, na hora da cirurgia a gente tem todo esse leque. Para vocês verem, por exemplo, essa haste aqui é a mesma haste, exatamente a mesma prótese do mesmo fabricante. Olha a diferença de tamanho. Essa haste aqui é uma haste de um tamanho 10, essa haste aqui é uma haste de tamanho 15. Sendo que este fabricante me oferece próteses desde o tamanho 6, ou seja, bem menor do que essa, até o tamanho 20, ou seja, bem maior do que essa. E todos os principais fabricantes bons e sérios, nos dão esse leque bem amplo. A maioria deles eu tenho sempre ali entre 12 a 18 opções de tamanho da prótese, certo? Então isso também influencia muito no peso da sua prótese. Qual prótese foi necessária para você, para a sua anatomia, para ela ficar impecável, deixar o seu quadril assim como o quadril bom que não precisa de cirurgia. Nunca se esqueçam, individualização da escolha do implante, individualização do tratamento é a chave para o sucesso. Agora vamos explicar menos, que a gente já deu a base para vocês compreenderem, e vamos mostrar o peso, vamos responder a pergunta e a curiosidade de vocês. Vamos começar comparando e dando esses dois exemplos dessas duas hastes que eu acabei de mostrar para vocês aqui e disse que são modelos comparáveis para pacientes semelhantes. Então olha aqui, ó.
Essa primeira haste, 73 gramas, extremamente leve, uma haste pequenininha e leve, de uma liga metálica leve. Essa liga de titânio é uma liga que não pesa muito, que é a que a gente usa nas próteses não cimentadas. E a segunda haste, também de uma liga de titânio, de outro fabricante, 102 gramas. Veja, pesos relativamente próximos e as duas extremamente leves. Claro, em cima dessa haste eu vou ter que colocar uma cabeça. Para exemplificar aqui, essa cabeça de cerâmica, sendo que esta é uma cabeça de 32 milímetros de diâmetro. E aqui está pesando 61 gramas. A gente tem nas cabeças também a opção de usar cabeças de 28 milímetros, de 32, de 36, de 40 milímetros. Existe uma série de indicações técnicas que nos fazem optar por uma ou por outra. Vejam bem, essa cabeça de 32 milímetros, 61 gramas. Ou seja, uma cabeça de cerâmica desse tamanhozinho pesa quase o mesmo tanto que aquela primeira haste que a gente mostrou, para vocês verem que nem sempre o tamanho é documento, né? A cerâmica, ela é muito densa, ela é de um material muito rígido, muito duro, e por isso ela é mais pesada, tá? Porque é um material que não pode ter desgaste. Mais um exemplo aqui, vamos para a parte da bacia agora. Vamos ver quanto pesa uma cúpula acetabular média dessa aqui, de um diâmetro médio. A imensa maioria dos pacientes que a gente opera tem uma cúpula dessa de diâmetro 50 ou 52, que é essa que está pesada aqui. Olha só, 48 gramas de peso a parte metálica, a cúpula. E o que vai dentro dela? O polietileno. Apenas 22 gramas. Também extremamente leve. Os polietilenos, mesmo os polietilenos muito duros, que são esses de última geração, são extremamente leves, tá? Então, 22 gramas. Se a gente for colocar um insert dentro dessa cúpula metálica de cerâmica, certamente será um pouco mais pesado, porque eu acabei de falar para vocês que a cerâmica é de um material mais pesado, mais denso. Olha só, nesse exemplo aqui, 130 gramas pesou esse insert de cerâmica. É claro que esse insert especificamente é de um diâmetro bem grande, ele seria para um paciente bem grande, tá? Então não dá para a gente extrapolar. E aí a gente mostra aqui na balança também aquilo que eu já tinha exemplificado em relação a diferentes dimensões, diferentes tamanhos da mesma prótese. Olha só essa prótese aqui, aquela haste maior do mesmo fabricante, o peso dela, 306 gramas. Ou seja, nós tínhamos uma de 102 gramas, eu acho que era, né? E essa de 306, a mesma prótese, mudando simplesmente o tamanho dela de acordo com o tamanho do paciente. 200 gramas de variação, 3 vezes o peso uma da outra. E o mesmo exemplo a gente pode dar quando a gente compara, por exemplo, essas duas cúpulas que são do mesmo fabricante, exatamente com a mesma tecnologia, que é essa malha trabecular de titânio para estimular o crescimento ósseo. Só que uma para um paciente extremamente pequeno, é um tamanho 44, e a outra para um paciente grande, é um tamanho 58. E olha aqui a diferença de peso. A pequenininha, então, pesando 28 gramas apenas, e a maior zona pesando 90 gramas, quase 100 gramas. Mesmo assim, vocês vejam que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que elas pensam, nossa, metal é muito pesado. Os componentes metálicos muitas vezes não são os mais pesados. A cerâmica pesa um pouco mais, proporcionalmente. E o mais importante de tudo, para vocês não terem que ficar fazendo cálculo, e como a gente não tem como colocar esses componentes separados da prótese, se vocês somarem os 4 componentes que eu falei para vocês que compõem a prótese de quadril, haste, cabeça, cúpula metálica e insert de polietileno de última geração ou cerâmica, vocês vão ver, juntando todos esses aqui que eu coloquei, os menores mais leves, os maiores mais pesados, que o peso total da prótese de quadril vai oscilar aí entre, vamos colocar uma média, tá? 200 e extrapolando muito, 400 e tanto, 500 gramas. Ou seja, de modo geral, é uma prótese muito leve e muito mais leve do que as pessoas imaginam quando veem a radiografia, veem o metal ou veem a prótese mesmo, quando vem aqui no consultório, por exemplo, veem, pegam na prótese, você vê 200 gramas uma prótese de quadril, isso é muito leve. Claro que nós estamos falando aqui de uma prótese primária, para uma cirurgia primária. A gente não está falando de prótese de revisão, prótese para troca de prótese, para substituição, para casos extremamente complexos, é outro cenário. Mas vejam que o peso final, então, respondendo a pergunta de vocês, aí oscilando numa média de 200 a 400 gramas, 200 a 400 e alguma coisa, e se for um caso muito extremo. E aí, para finalizar, vale a pena a gente comentar alguns adendos relevantes que são muitas vezes questionamentos também e que muitas vezes justificam a razão pela qual o paciente pergunta qual o peso da prótese. Quando você pergunta qual o peso da prótese, pode ser que seja só por curiosidade, mas às vezes não. Tem algo por trás da sua cabeça que você imaginou e por isso você perguntou isso para o seu médico. Primeira coisa, é tão leve, 200, 250, 300 gramas, vamos colocar na média, a média de altura do paciente brasileiro, ele vai ficar nisso aí, entre 200 e 300 gramas no máximo, tá?
Esse peso e o formato da prótese não é capaz de influenciar mecanicamente nada, tá? Que alguns pacientes falam, ah, será que não vai alterar a minha marcha, Inácio? Esse peso todo, a gente fala todo na cabeça do paciente, né? Quando eu falo, ó, pesa 200 e poucos gramas. Pra vocês terem ideia, quem me acompanha sabe que eu sou apaixonado por corrida, e eu corro, participo de corrida de rua a minha vida inteira. O auge da evolução dos tênis de corrida, dos atletas de elite, você pegar hoje um maratonista de ponta, o maior maratonista do mundo, se ele calçar um calçado médio ali 40, 41, que é esse tênis dele no auge da evolução vai pesar em torno de 180 a 200 gramas, dependendo do modelo, tá? Um tênis em cada perna. E eles correm, voam, batem recordes, ou seja, 200 gramas é nada. Quando o paciente fala muitas vezes assim, ah, mas eu estou sentindo a minha perna mais pesada, Inácio, isso é outra história. Isso é muitas vezes uma fraqueza muscular, isso é muitas vezes um período de pós-operatório que ainda há um pouco de edema, uma sensação que ele tem cerebral, porque ele voltou a utilizar um quadril que estava sem ser usado por conta da dor. É outra coisa, então não é o peso real da prótese. Eu posso garantir para vocês que muscularmente falando, a força necessária para a tua musculatura carregar uma junta travada, uma junta com artrose que não mexe, é infinitamente superior à força que vai ter que fazer para mover um quadril com 200 gramas a mais. E que não são 200 gramas a mais, porque tinha um osso ali que pesava também, que foi substituído. A cabeça do fêmur foi substituída pela prótese, tá? Então, não influencia em nada mecanicamente esse pequeno peso de uma prótese de quadril. Outra coisa que também é dúvida, isso é tema até para um outro vídeo, mas isoladamente o peso não influencia diretamente, que uma das pacientes que me perguntou recente foi nesse cenário, o ferromagnetismo da prótese. O que é isso? A capacidade ou não da sua prótese apitar em lugares que tem detector de metal. Banco, farmácia, aeroporto, tá? Então não é o peso da prótese que determina isso. E hoje, cada vez menos, isso depende muito da calibragem desse alarme, vamos dizer, desse alerta, mas hoje cada vez menos tem disparado alarmes, porque vocês viram, as próteses estão reduzindo, a liga de titânio é uma liga pouco ferromagnética, então ela apita menos e também te permite fazer com maior tranquilidade exames de ressonância magnética, por exemplo, porque também as máquinas e os softwares evoluíram, e você tem muitos componentes na prótese de cerâmica ou de polietileno que esses não despertam qualquer tipo de alarme ou não tem influência também na ressonância magnética. Então, mais um fator aí que não é necessariamente o peso da prótese que vai influenciar se você vai disparar algum alerta ou alarme ou não, ao menos isoladamente. E para encerrar, porque essa é a mais engraçada de todas, vamos dizer, e é a mais frequente, é o que mais justifica essa pergunta, a prótese de quadril não é responsável pelo seu ganho de peso na balança. Eu posso te garantir. Porque tem pacientes que falam, Inácio, quanto que pesa? Aí quando eu falo, então aqueles quilinhos a mais que eu estou não são da prótese, né? Não, não são, tá? Provavelmente, se você já está ali no seu terceiro mês, quarto mês de pós-operatório e ganhou o peso, você ganhou porque você está aproveitando a vida de novo, você está compensando o tempo perdido, que você ficou deprimido, trancado em casa, sem poder sair para aproveitar os prazeres da vida, e agora com 3 meses de cirurgia você voltou a fazer tudo, a alegria voltou para sua vida, você voltou a se alimentar mais, se deu uma folga e deu uma folga para sua cabeça e às vezes viajou para comemorar o resultado da prótese. Muitos pacientes fazem isso e eu estimulo, e aí você ganhou uns quilinhos naquele hotel, naquela viagem maravilhosa. Provavelmente é isso. O segundo cenário também não é raro, paciente que ficou viciado em academia e você começou a treinar, ganhar massa muscular e com isso ganhou peso. Mas o mais frequente realmente são os pacientes que no terceiro, quarto mês de cirurgia perderam peso porque voltaram a se exercitar e com isso emagreceram, estão mais felizes, mais satisfeitos e mais saudáveis. Então a prótese não é responsável por aqueles gramas a mais ou aqueles quilinhos que você ganhou em determinado período da vida. Pode ficar tranquilo, tá certo? Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês e, como sempre, mais do que simplesmente dar uma resposta banal respondendo prótese pesa tanto, eu gosto de discutir, de debater, de explicar para vocês e de usar isso como gancho para inúmeras outras explicações muito relevantes e que surgem com muita frequência como dúvidas aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no
canal, ativa o sininho para você ter a notificação quando houver conteúdo novo e me segue lá no Instagram, no @dr.inacioventura. Vamos conversar, vamos acompanhar o dia a dia de um cirurgião e o dia a dia dos pacientes com prótese vivendo suas vidas, tá bom? Te convido, espalhe esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Manda no grupo de WhatsApp aí, pro grupo da igreja, do condomínio, da academia, da família. Vamos crescer junto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.